últimas informações do Fluminense aqui na Central. Já vai deixando o seu like e ativando as notificações. Comunicado importante do Fluminense no final da tarde dessa segunda-feira, início da noite. Facundo Bernal está fora do Mundial de Clubes. Ele teve uma lesão no adutor grau 3, torcedor tricolor, é exatamente isso. Eu vou falar aqui o comunicado que o Fluminense trouxe, né, para os jornalistas e posteriormente, né, nas suas redes sociais. O volante Facundo Bernal deixou o campo na partida contra o Atlético Mineiro na noite de domingo 11/5, sentindo dores na coxa esquerda. Os exames realizados no Atlanta nesta segunda-feira apontaram lesão do adutor da coxa esquerda, grau 3. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e é uma lesão importante, tá, gente? É uma lesão que o jogador costuma ficar de 3 a 4 meses fora, ou seja, o Mundial de Clubes começa praticamente um mês, né? Dia 16, se eu não me engano, o Fluminense tem jogo contra o Borussia Dortmund, então o Bernal vai perder essa competição. Infelizmente, é um jogador que tem evoluído nessa temporada em relação ao ano passado, é um jogador que boa parte da torcida gosta, ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas eu acredito que ele tenha muito futuro, né, dentro do Fluminense, potencial para realmente ser titular incontestável nessa equipe do Renato Gaúcho, né, atual treinador. Mas, de fato, é uma notícia muito triste, né? Assim, a gente já tá sem o Otávio, é importante a gente lembrar isso, e a gente fica sem um volantão ali de contenção. Eu acho até que o Fluminense vai ter que pensar aí, talvez, em contratar às pressas, pelo menos para o Mundial aí, para a sequência da temporada, obviamente, né? Um volante de mais pegada no meio, que é um dos principais problemas do Flu. O Otávio se lesionou, né, rompeu o tendão de Aquiles, e agora o Bernal, né, grau 3, uma lesão importante. A gente está em maio, cara. A previsão aí do Bernal voltar é lá para agosto, setembro. Olha quanto tempo a gente vai ficar sem esse jogador. O Otávio até tem a previsão de só voltar na próxima temporada. Então, assim, para mim tá muito claro que o Fluminense vai precisar contratar algum jogador para essa função, né? Não sei nem só um, né? Porque já deveria contratar por causa da lesão do Otávio, e agora o Bernal também vai ficar muito tempo fora. Então a diretoria do Fluminense vai ter trabalho aí para repor essas lesões, essas perdas por lesões na temporada, porque realmente o Fluminense tem essa dificuldade. Ficou muito claro no jogo de ontem que falta pegada, falta intensidade quando está sem a bola, falta fazer pressão no portador da bola, fazer pressão na saída de bola do adversário. Então, informação do Fluminense, da gente, informação importante, oficial: Bernal vai ficar fora. O Fluminense não deu prazo, né? Mas, enfim, as informações que se tem com esse tipo de lesão realmente. O Globo Esporte, quando traz essa informação, até coloca na sua matéria 3 a 4 meses. Então, é de fato um longo período aí que o Bernal vai ficar fora de ação, fora de combate aí com a camisa do Fluminense. E aí a gente vai ter que ver possibilidade do elenco enquanto não contrata. A janela tá fechada. Tem o Wallace Davi, que desceu para jogar no Sub-20. É um cara que eu acredito que pode ser desenvolvido, mas muito jovem, né? Sentiu um pouquinho também, igual o Isaac, essa subida do Sub-17 para o profissional, então desceu para jogar no Sub-20, mas com essa lesão do Bernal, acredito que ele possa ser chamado. Tem o Dolman também da nossa base. O Renato vai ter que encontrar soluções para essa posição, essa função ser reposta aí nesse elenco profissional, porque é mais um jogador que vai ficar fora por muito tempo. Facundo Bernal, lesão grau 3, previsão aí, né, de 3 a 4 meses fora do time do Fluminense. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. Se liga nessa informação aqui, ó. Segundo o portal, até falar certo aqui, Espírito de Porco, que é um portal que fala do Palmeiras, o Fluminense tem o interesse na contratação do goleiro Marcelo Lomba, de 38 anos.
o Fluminense deseja um goleiro mais experiente para compor o elenco ali, ser um substituto para o Fábio, porque considera que os goleiros, né, que possam substituir o Fábio são muito jovens. Então, cara, assim, é uma notícia que após uma derrota como foi para o Atlético Mineiro, assim, a temporada do Fluminense não é animadora por conta dos reforços que chegaram e não mudaram o Fluminense de nível. Não tenho certeza, que as contratações foram muito abaixo do que o Fluminense precisava. Cara, contratar o Marcelo Lomba não dá, né? É um goleiro que é visto como importante lá no Palmeiras, peça de reposição ao Everton, que já tá também com uma idade avançada, já tá com 37 anos, e Marcelo Lomba sempre substituiu o Everton na sua ausência. É um goleiro que jogou um pouco nos últimos anos por conta de ser reserva do Everton. Ele está no Palmeiras desde 2022. A sua saída do Palmeiras não é algo técnico, que o Palmeiras... eu tô me livrando do Marcelo Lomba, mas é por conta do jogador desejar ter mais espaço, e ele enxerga assim, né, a informação que passam é que o Marcelo Lomba vê com bons olhos o Fluminense por conta do Fábio, já está em final de carreira, ele pode ter mais oportunidades aqui, então é o que o Marcelo Lomba está enxergando, mais oportunidades nesse final de carreira, a gente pode dizer assim, né, reta final de carreira do Marcelo Lomba, 38 anos, claro que o Fábio está aí com 44, mas o Fábio é um fenômeno, o Marcelo Lomba não tem o nível do Fábio, e eu não acho que o Fluminense tenha que contratar o Marcelo Lomba. Se o Fluminense deseja um sucessor, ele pode ser mais experiente, mas não precisa ser experiente igual o Marcelo Lomba, até porque o Marcelo Lomba é experiente, mas ele não tem essa qualidade para ser titular do Fluminense, na minha visão. Eu acho que seria mais uma contratação equivocada da gestão do Fluminense, mas assim, a questão é que essa notícia pega a gente assim de surpresa, e pelo amor de Deus, né, gente? Você achar que o Marcelo Lomba pode agregar ao Fluminense aos 38 anos, eu realmente não consigo entender. É pensar muito no curto prazo, que é um goleiro já perto do final de carreira. A gente vai contratar outro goleiro para o final de carreira. O problema de sucessor do Fábio vai continuar existindo. Esse sucessor não é o Vitor Eudes, esse sucessor não é o Marcelo Pitaluga, na minha visão. A gente precisa de um jogador mais jovem do que o Pitaluga, ali por volta dos 30 anos, mais consolidado, que possa assumir o gol do Fluminense nos próximos anos, né? Não é algo que a gente está vendo nessa movimentação do Fluminense. Seria, na minha visão, mais uma movimentação ruim. Mais uma movimentação ruim da gestão do Fluminense em contratação. Não tem como concordar, com todo o respeito ao Marcelo Lomba. Jogou em muitos clubes grandes, jogou no Inter, jogou no Bahia, jogou no Flamengo, muito tempo no Palmeiras, mas ele não é goleiro para o Fluminense contratar. Não era nem quando era novo, muito menos para a final de carreira dele aqui, jogar no Fluminense. Ele não é a resposta que a gente deseja para alguém que possa suceder o Fábio, né? Enfim, mas a gestão do Fluminense tá pensando diferente, tá interessada de fato no Marcelo Lomba. E outra informação para encerrar esse vídeo aqui, também acabou de sair no Globo Esporte, sobre o Fábio, renovação do Fábio. O Fluminense procurou, o Globo Esporte confirmou essa informação do Espírito de Porco, tá? Então é uma informação que procede, o Fluminense está atrás do Marcelo Lomba. O Fluminense procurou o Fábio para uma renovação de contrato, o vínculo atual vai até o final desse ano. A ideia é dar mais um ano ao camisa 1 e termos são discutidos com o staff do jogador. Então a gente teria Fábio até os 46 anos de idade no Fluminense. Nova reunião está prevista para a próxima semana. Situação e depende do interesse ao Marcelo Lomba. Então querem de fato que o Fábio jogue até os 50 anos no Fluminense. Sim, apesar dele ainda estar bem, ainda, né, ser um goleiro de altíssimo nível, eu acho que o Fluminense tem que priorizar um goleiro que possa de fato
brigar pela posição e suceder ele quando aposentar, gente. Não dá pra gente ficar esperando que o Fábio continue fazendo milagre com 45, 46 anos. Ele fazer com 44 já é o absurdo, já é uma coisa surreal. A gente tá vendo uma coisa histórica, tá? Eu considero histórico a gente ver um goleiro de 44 anos fazer tanta diferença assim em alto nível como o Fábio faz. Isso é fora da curva, é fora de série, é uma exceção que existe. Mas vai chegar uma hora que ele não vai continuar assim, né? Ou não, né? O Fábio, ele realmente é impressionante, mas não dá pra gente contar com isso, né? Quem tem a caneta na mão não pode contar com isso. Tem que contar com o natural, né? Como que as coisas são. O Fábio já tá, né? Assim, tá nos acréscimos da carreira, né? Por mais que esteja bem. E o Fluminense precisa de um goleiro mais jovem que chegue para até disputar a vaga com o Fábio e sucedê-lo quando ele aposentar, né? Porque o Fábio, de fato, é o titular absoluto, ainda tá muito bem. A gente viu no jogo contra o Atlético Mineiro, a defesa que ele faz antes ali do terceiro gol do Atlético é surreal, né? É coisa de quem está em um maior, altíssimo nível, mas o Fluminense não pode contar com o Fábio em altíssimo nível com 46 anos. O Fluminense tem que se antecipar a isso, como não se antecipou a saída do André, a saída do Nino, então, pô, tá todo mundo ciente que o Fábio tem idade avançada e precisa de alguém para sucedê-lo, mas a diretoria do Fluminense continua insistindo em erros. Cara, Marcelo Lomba, desculpa, até voltando ao assunto anterior, desculpa, não é a resposta que a torcida merece e precisa para essa situação do gol do Fluminense. Espero que você tenha gostado desse vídeo, informações aí, né, as últimas notícias que saíram nessa noite, né, no final da tarde, início de noite de segunda-feira. Deixe seu like, comente, torcedor tricolor. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.